Essa é a parte 2 do meu relato sobre ser mãe de UTI. Então, se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Vai lá e assiste para você poder entender tudo o que aconteceu e continuar nessa segunda parte. Antes de continuar o relato para vocês, eu quero agradecer a todo mundo que comentou, a todo mundo que me mandou direct lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, vou deixar aqui para você me seguir, que eu sempre faço stories, converso com vocês, respondo todo mundo que fala no direct comigo. Eu já quero aproveitar para pedir o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você não me conhece, eu sou a Fernanda e seja muito bem-vindo por aqui. Agora que eu percebi que a minha blusa tá um pouquinho amassada, né? Mas a sociedade precisa aprender a conviver com roupas amassadas. O Lucas, ele saiu da UTI e eu contei isso pra vocês no final do último vídeo. E eu tava, assim, super feliz. Eu fiquei muito emocionada. Foi, nossa, a melhor sensação do mundo foi ver o meu filho saindo da UTI, poder trazer ele de lá nos meus braços. Foi maravilhoso. E nesse primeiro dia foi super tranquilo. Eu acho que a minha vontade de estar com o meu filho nos braços, de cuidar dele, era tão grande que eu nem tive aquele medo, sabe, de pegar, de trocar, de... Olha, até porque, eu não sei se era porque era o segundo filho e eu já sabia como funcionavam as coisas, ou se porque eu tava com aquela garra, sabe, aquela vontade de ter o meu filho perto de mim, de cuidar dele. Então foi super tranquilo trocar fralda, trocar roupa. Nós tivemos uma noite super tranquila, eu botei o Lucas pra dormir no começo da noite no bercinho, e depois eu não aguentei, eu queria ele dormindo perto de mim, assim, sabe, então eu botei ele na cama comigo, eu quase não me mexia, quase não respirava. Com ele assim no meu bracinho, agarradinho, ai, foi maravilhoso. E assim, logo que amanheceu, nós fomos fazer a primeira avaliação dele, né, fora da UTI, lá mesmo perto do leito, onde ficam as enfermeiras. E aí, gente, foi que eu fui tirar a roupinha dele pra ir pesar, e eu percebi que a mãozinha dele, que tava com a tala, onde tinha o acesso pra medicação, estava roxa, muito roxa. Ou seja, aquela tala que eles tinham colocado no bracinho dele estava muito apertada. E ele passou a noite inteira assim, eu não tinha visto porque eu não tinha tirado a luvinha, não teve necessidade, eu só tirava a calça dele para trocar a fralda, né? E mais nada, então eu só fui perceber no outro dia de manhã, eu já fiquei arrasada. E aí a enfermeira não queria tirar a tala. Até hoje é muito ruim de conseguir dar medicação na veia dele, de fazer acesso, porque ele é muito ruim de veia, não sei porquê, ele veio assim, erro de fabricação. E aí ela não queria tirar o acesso dele, não queria soltar aquela tala, sabe? Só que eu falei, não, solta. Solta porque olha como tá a mão do meu filho, não tem a menor condição, o menino já passou por tanta coisa. Olha, a mão dele, gente, a mão dele tava roxa, 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 roxa. E com muita luta, ela não querendo, eu falei, não, tira. Ela, você se responsabiliza porque depois tem que dar medicamento e não vai ter acesso, vai ser outro sofrimento. Eu falei, me responsabilizo, tira. E foi até uma coisa boa que aconteceu, porque ele não tomou mais medicamento e se eu tivesse deixado aquilo no braço dele, ele ia ficar, ó, mais um dia com aquilo, com a mão roxinha, sabe, sei lá o que podia acontecer, né? Então, a gente tirou, foi meio sofrido, o bichinho chorou um pouco porque tava apertado, tem também aquela fita branca, eu esqueci o nome agora, que gruda na pele, né? Então, imagina, foi um pouco sofridinho. Ele ficou com umas marquinhas, até a primeira foto que eu postei dele quando ele saiu da UTI, que me segue no Instagram, viu? Ele tá com as bochechinhas, assim, bem vermelhinhas, que ficou a marquinha dessa fita, que eu esqueci o nome, agora não lembro mais o nome. É uma fita branca. Mas também logo passou, um pouquinho, no final do dia já tinha sumido. E o peso dele tava ok, ele tava super bem, não tomou medicação naquele dia, graças a Deus, embora a médica tenha dito que a gente ia ficar mais um dia, isso já era sexta-feira, né? Ele tinha saído da UTI na quinta-feira, então nós dormimos, essa avaliação era na sexta-feira de manhã. A médica disse que nós iríamos dormir lá de sexta para sábado para ele continuar tomando medicação. Que no caso a medicação não foi dada. Era também para fazer uma avaliação para ver se ele não ia ter apneia de novo, se era seguro ele ter alta, né, para poder sair do hospital. Mas graças a Deus foi super tranquilo, o dia com ele foi muito tranquilo, a noite também foi mais uma noite tranquila. E aí chegou o sábado de manhã, nós fomos de novo fazer a avaliação, pesar e tudo. E aí, gente, eu tava super ansiosa, assim,
Eu tinha certeza que a gente ia embora naquele dia. Eu já tava cansada do hospital, eu tava exausta. Eu acho que até pro Lucas aquele ambiente tava ruim, sabe? Eu tava louca pra ir embora, pra ir pra minha casa, pra poder ver o meu filho, o Oscarzinho no caso, né? Abraçar ele. Eu tava morrendo de saudade do meu filho, eu não via a hora de ver ele. Ele foi me ver no hospital, mas... Ele foi me visitar no hospital, mas poucas vezes, sabe? Ele não pôde conhecer o irmão quando nasceu. Apesar da médica da UTI ter falado que era pra levar ele lá, pra mostrar o irmãozinho pra ele. Só que quando ela liberou pra eu levar ele, o Oscarzinho ficou gripadinho justo no dia. Então acabou que ele não foi conhecer o irmão no hospital. Quando ele foi visitar lá, ele só podia ficar na parte da frente. Então eu saía e ficava um pouquinho com ele lá fora. Mas eu tava assim morrendo de saudade do meu filho. Eu queria que... Claro que eu só queria sair do hospital se o Lucas estivesse bem. Mas eu queria ir pra casa. Eu tava, sabe, com aquela coisa... Cara, quem fica muito tempo no hospital sabe como é que é. Então nós fomos pra avaliação com a médica. E aí eu recebi o primeiro baque. Ela me mostrou os exames que o Lucas tinha feito. E dentro um deles tinha uma ultrassom da cabeça, né? E o Lucas, quando ele nasceu com uma hemorragia intracraniana. Por isso a cabeça dele tava um pouco inchadinha. Se você olhar uma foto dele, eu vou ver se eu ponho aqui pra vocês, a cabeça dele tem um fundinho assim, ó. Porque a cabeça inchou, né, com a hemorragia. Então a cabeça dele tava um pouco diferente, assim. Só que eu não sabia desse detalhe, eu não sabia que ele tinha sofrido uma hemorragia intracraniana. E aquilo já... Era um baque porque muita coisa pode acontecer. Ele podia ter hidrocefalia, ele podia ter sequelas. Então aquilo já me deixou assim muito estremecida. Eu tinha me fortalecido quando ele saiu da UTI, mas quando ela me mostrou aquele exame, eu fiquei assim muito estremecida, sabe? A primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu não acredito. E a segunda foi... Foda-se, meu filho tá aqui, é o que importa. Não importa o que ele tenha, se ele tiver que fazer tratamento o resto da vida, eu vou cuidar dele, eu vou estar do lado dele, porque ele tá vivo, ele tá aqui pra mim. É o que importa. Olha, eu já tô querendo chorar, eu nem... E aí, depois desse impacto, eu fui, meu marido tava com o Luquinhas no meu leito. E aí eu fui chamá-lo pra pegar o Lucas pra fazer a pesagem e tudo, pra médica avaliar, pra poder dar alta pra gente. E foi aí, gente, que veio o segundo baque. Eu não sei se ela não leu o prontuário do Lucas, se ela... Na verdade, eu acredito que ela não leu o prontuário dele. Porque na hora que ela foi pesar ele, que ela foi fazer a avaliação, porque eles medem também a cabecinha do bebê, né? E eu tava com o Lucas no colo e ela virou pra mim e disse assim... Ah, mãezinha, tá tudo bem, ele só tem microcefalia. Imagina o que é você estar com seu filho recém-nascido no colo e você ouvir da médica, ah, mãezinha, ele só tem microcefalia. Se eu já tava estremecida naquela hora, eu falei, amor, segura o Lucas, pelo amor de Deus. Eu vi a minha vista assim, ó, escurecer. Eu só tinha desmaiado uma vez na minha... Aliás, 2 vezes. A última vez que eu desmaiei foi quando eu tive o Oscarzinho. Eu tava recém-operada, eu fui tomar um banho e meu marido tava comigo também, graças a Deus. E eu olhei pro chão, né, e disse que a gente não pode olhar pro chão assim que nas primeiras horas da cirurgia, porque daí a gente desmaia, né. Eu sei que eu olhei pro chão e eu senti o meu corpo amolecer, a minha vista escurecer e eu desmaiei naquele dia. E essa foi a mesma sensação de quando aquela mulher falou pra mim que o Lucas tinha microcefalia. Eu tava com o Lucas no colo e aí eu pedi pro meu marido segurar o Lucas porque eu ia desmaiar. Eu senti o meu corpo... Olha, eu fico toda arrepiada. Eu senti o meu corpo estremecer de novo. Eu sabia que eu ia desabar no chão. Eu acho que eu só não desmaiei porque eu tava com o Lucas no colo, eu tinha aquela consciência de que eu tava com ele no colo e tudo que o meu filho não precisava naquela hora era um tombo no chão. Então eu dei ele pro Lucas e logo em seguida alguém chegou com uma cadeira pra mim, eu não sei quem era. E aí eu sentei, o chão se abriu pra mim, eu não conseguia acreditar no que eu tava ouvindo. Como assim? Meu filho tem microcefalia, meu Deus do céu. Essa tortura não acaba nunca quando a gente acha que tá, sabe, que tá ficando tudo bem. E aí eu não lembro se fui eu ou se foi o Gélito que questionou ela, dizendo que, como assim? Porque ninguém falou nada quando ele nasceu de 34 semanas, né, muito prematuro, ele nasceu um bebê, como é que fala? Giga baby? Não lembro do termo. Mas era um bebê grande, ele nasceu com o peso de um bebê de termo, mas era um bebê prematuro. E foi aí que ela falou, ah, ele nasceu prematuro? Ah, não, então tá tudo bem, tá tudo normal, ele não tem microcefalia não. Só que daí, meus amigos, o que adiantava ela ter falado aquilo aquela hora? A minha cabeça já tava um bololô, sabe? Eu tava muito fragilizada com tudo que aconteceu e aquilo foi um baque muito grande. Aquilo me deixou extremamente estremecida, extremamente fragilizada. Eu
A minha cabeça entrou em parafuso. Ela deu alta pra gente naquele dia. O Lucas, antes da gente sair, ele ainda fez o teste do pezinho. E ela passou um encaminhamento pro neuro e pro geneticista. E daí, gente, toda vez que o Lucas tinha que fazer um teste ou da orelhinha, ou do pezinho, ou do olhinho, o sentimento que a gente tinha quando a gente ia para aqueles exames era assim, tudo muito tenso, sabe? Todo mundo ia tenso, eu ia tenso, meu marido ia tenso. Aquele medo, sabe? De, teu filho não escuta, teu filho é cego, sabe? Tudo eu achava que podia acontecer. Eu entrei numa paranoia que vocês não têm ideia. Eu não dormi. A primeira semana do Lucas em casa, eu não dormia. Chegava de madrugada, meu marido dormia, meus filhos dormiam e eu tava assim no telefone. Microcefalia, a medida da microcefalia para prematuro, tudo que vocês imaginarem eu pesquisava. Então assim, tudo foi muito tenso. Naquela semana nós fomos fazer o teste da orelhinha no público mesmo, numa instituição que tem aqui, eu não vou lembrar o nome agora. E aí eu já fui atrás de marcar o geneticista e marcar o neuro pelo SUS. Só que, gente, quem depende do SUS, meu Deus do céu, não tinha vaga nem pro neuro nem pro geneticista. Eu deixei o nome do Lucas lá pra quando surgiu uma vaga, mas eu conversei com meu marido e eu achava que não dava pra gente esperar 2, 3, 4, 5 meses pra poder fazer o atendimento dele. Eu tava agoniada, eu tava com medo que ele tivesse alguma coisa, então se ele tivesse alguma coisa eu queria saber logo pra gente já iniciar o tratamento, fazer o que fosse preciso. E aí nós fomos pra consulta pro neuro. Eu lembro que naquele dia eu tava desesperada. Eu queria muito ir, eu já não tava dormindo há muito tempo, a minha cabeça tava... Olha, eu como mãe, eu não posso dizer pelo meu marido, né? Mas por mim, a minha cabeça tava uma maçaroca de coisas, assim, de sentimentos, de medo, de angústia, de tudo. E aí nós fomos pra consulta com o neuro. A primeira coisa que eu falei pra ele foi, olha, a médica disse que ele tem microcefalia, mas ele nasceu assim, não sei o quê. Porque eu já fui sabendo de tudo, né? Porque eu pesquisei tudo que eu podia e não podia. Aí ele falou, calma, mãezinha, vamos avaliar ele. E aí, quando ele olhou pro Lucas, ele falou, olha, eu não preciso nem medir pra saber que o teu filho não tem microcefalia. Fica calma. Olhou, mexeu na cabecinha dele. O Lucas, a cabecinha dele, a fontanela dele é diferente dos bebezinhos do normal, né? Ela é mais aberta. Eu não sei se pelo fato da hemorragia intracraniana ou se é patológico dele mesmo. Mas, né, é bem diferente, assim. Se você pega na cabecinha dele, você sente. É bem maior, não é só no cocorotinho aqui em cima, não. Assim que ele nasceu, a fontanela dele vinha até aqui e até aqui atrás, na nuca. E aí ele falou que tudo bem, que não tinha problema nenhum, que era super normal aquilo. E passou a tomografia pro Lucas pra descartar, né, ver como é que tava a evolução da hemorragia, se ela tava absorvendo. Na ultrassom que o Lucas fez no hospital, deu que tinha hemorragia intracraniana, mas estava em absorção. Por isso ele pediu a tomografia. Nós fizemos a tomografia e, nossa, foi também assim, como eu falei pra vocês, tudo que a gente fazia era muito tenso, intenso, difícil. E assim que ficou pronto o resultado, nós levamos no neuro. E graças a Deus, ele falou que não tinha nada com o Lucas. Não tinha nem indício mais da hemorragia intracraniana, mas que a gente teria que fazer um acompanhamento. Ele teria mais 3 retornos pro neuro. Mas pra eu ficar super tranquila que não tinha nada com o Lucas, ele ia crescer super bem. Não tinha mais resquício da hemorragia, ele não tem microcefalia, e a gente ia só acompanhar, fazer esse acompanhamento com o neuro para saber como ele ia evoluir, se ele ia evoluir bem, e também porque alguns sintomas podem aparecer depois de meses do acontecimento. Mas graças a Deus o Lucas ele já fez o segundo retorno com o neuro e ele tá super bem. Nós fizemos uma ultrassom e também não tem indício de nada, não tem nem cicatriz. Se tivesse ficado uma cicatriz, ele poderia ter algum problema, mas não, ele tá assim... Gente, o Lucas, ele tá evoluindo super bem. Ele tem 5 meses e a gente coloca ele de bruço, assim, na cama e ele sai se arrastando, sabe? É muito engraçadinho. E aí o neuro falou pra mim, nesse último retorno que a gente teve, ele só tem mais um agora, que ele tava super bem, que o meu filho não tem problema nenhum. E eu atribuo, assim, essa evolução do Lucas, Gente, assim, ó, é Deus. Não tem outra explicação, porque o Lucas, ele teve tudo que podia acontecer para ele ser uma criança não saudável, digamos, aconteceu.
tudo. E eu olho hoje pro meu filho e eu vejo que ele é uma criança muito esperta, ele é além do tempo dele, sabe? Hoje ele tá com 5 meses, cronologicamente. Era pra ele estar com 3 meses e meio, quase 4. E assim, ele faz coisas de bebês de 6 meses. Então o Lucas, ele é muito abençoado. Deus colocou mesmo a mão na cabeça dele, Deus ouviu as minhas orações, porque ele não tem nada, sabe o que é nada? Ele não tem microcefalia, ele não tem nada. E eu não vou dizer pra vocês que eu respiro aliviada hoje, porque eu não respiro. Eu tenho vários medos com o Lucas ainda. Hoje, claro, eu já tô muito mais calma, eu sei que ele é um bebê normal, que ele tá evoluindo normalmente, mas eu tenho receio. Foi tão difícil tudo que eu passei com o Lucas, eu nunca imaginei na minha vida que eu passaria por aqui. Eu sinto assim que eu cresci muito com aquilo, muita coisa mudou na minha vida e muita coisa principalmente mudou em mim. Quando se trata da minha vida e dos meus filhos, eu procuro sempre escolher o melhor e fazer o melhor. Hoje, como eu já falei pra vocês inúmeras vezes, eu abri mão da minha carreira, da minha vida, até inclusive da minha vida social, e hoje eu me dedico exclusivamente aos meus filhos. Eu não faço mais nada, né, digamos assim, da minha vida que não seja direcionada aos meus filhos. Principalmente ao Lucas. O Oscarzinho, ele já tá grandinho, ele tem 3 anos, ele já entende muita coisa, ele já ajuda em muita coisa. Ainda vou fazer um vídeo só falando da relação do Oscarzinho com o Lucas, que é maravilhosa, é linda. Pelo menos pra mim, que sou mãe, óbvio, né? Se você é uma mãezinha de UTI, eu espero que o meu relato possa ter te ajudado em alguma coisa. Se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever agora. Deixa o seu like que ajuda muito. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.